Você cuida da alimentação, faz exames, evita o estresse. Mas a ereção continua falhando? Neste vídeo, você vai descobrir as causas silenciosas que estão destruindo a sua potência sexual aos poucos, mesmo que você leve uma vida saudável. Assista até o fim, porque você pode estar sabotando sua ereção sem perceber. E a boa notícia: todos esses fatores têm solução real. Se você é homem e passou dos 50, esse vídeo é um alerta e um guia. Inscreva-se no canal agora para receber conteúdos sobre saúde, vitalidade e sexualidade masculina na terceira idade. Durante décadas, a disfunção erétil foi tratada como um simples problema da idade, algo inevitável, quase como o aparecimento dos cabelos brancos, mas a medicina atual já derrubou esse mito. A ereção não depende apenas da testosterona, nem é determinada exclusivamente pela idade. Há homens com mais de 70 anos com desempenho sexual pleno e outros com 50 que já não conseguem manter uma ereção firme por mais de 2 minutos. O que realmente está acontecendo no corpo masculino depois dos 50 anos vai muito além da queda hormonal. E o mais preocupante, muitos estão perdendo sua vida sexual por motivos silenciosos, que sequer imaginam que têm origem física. A primeira dessas causas invisíveis é uma velha conhecida dos cardiologistas, o endotélio danificado. O endotélio é uma camada fina de células que reveste o interior dos vasos sanguíneos, e é ele o responsável por permitir a dilatação dos vasos no momento da excitação sexual. Quando o endotélio está inflamado, endurecido ou entupido por microplacas, o fluxo de sangue para o pênis se torna parcial, instável ou inexistente. O resultado é uma ereção fraca ou intermitente, que não responde mais ao desejo como antes. A maioria dos homens ignora que o mesmo mecanismo que causa infartos ou AVCs é o que define a qualidade da sua ereção. O segundo fator que vem destruindo silenciosamente a vida sexual dos homens acima dos 50 é o uso prolongado de medicamentos antihipertensivos, estatinas ou ansiolíticos. Embora muitos desses remédios sejam essenciais, seus efeitos colaterais interferem diretamente na produção de óxido nítrico, um composto crucial para a vasodilatação peniana. Além disso, medicamentos para ansiedade e depressão podem afetar diretamente os receptores cerebrais, ligados ao prazer e à libido. Resultado: mesmo quando há desejo, o cérebro não consegue transformar esse estímulo em ação fisiológica. O terceiro fator é um dos mais ignorados: resistência insulínica. A glicose elevada no sangue danifica nervos periféricos, incluindo os que conduzem os impulsos sexuais. A longo prazo, essa destruição neural interfere na sensibilidade e na resposta peniana. Muitos homens que nunca foram diagnosticados com diabetes já têm neuropatia erétil causada por anos de resistência insulínica silenciosa. O sintoma clássico é a dificuldade de manter a ereção após a penetração, mesmo com o desejo intacto. Mas há um quarto fator que tem destruído a masculinidade de milhares de homens. E ele não aparece em nenhum exame de sangue. Trata-se do cortisol cronicamente elevado, provocado pelo estresse constante. Quando o corpo vive em alerta, seja por problemas financeiros, familiares ou profissionais, ele redireciona sua energia para os sistemas de sobrevivência. O corpo entende que não é hora de se reproduzir, mas de se defender. Resultado: a libido desaparece, o desempenho cai. E mesmo quando há tentativa, o pênis não responde. O quinto sabotador invisível é ainda mais sutil: a má qualidade do sono. Sem um sono profundo e restaurador, o eixo hipotálamo-hipófise gonadal entra em colapso. Isso afeta diretamente a produção de testosterona, que é fabricada durante a fase REM do sono. Sem testosterona suficiente, não há desejo, não há potência, não há ereção firme. O homem acorda cansado, sem motivação, e começa a achar que está apenas envelhecendo, quando na verdade está dormindo mal há anos. Estes 5 fatores atuam juntos, como engrenagens de uma máquina que sabota silenciosamente a masculinidade. E o mais grave: nenhum deles apresenta sintomas evidentes no início. O homem sente que está diferente. Percebe que algo mudou, mas não sabe explicar. A vergonha impede que procure ajuda. E, enquanto isso, perde não apenas sua vida sexual, mas também sua autoconfiança, seu ânimo, sua vitalidade. A sexualidade masculina após os 50 não depende apenas de hormônio ou desejo. Ela é um reflexo direto da saúde vascular, metabólica e emocional. E quanto mais cedo o homem entende isso, mais chances tem de recuperar sua potência. Porque a boa notícia é que todos esses fatores são reversíveis, quando identificados a tempo. Mas há algo ainda mais assustador. Muitos homens estão fazendo tudo certo. Alimentação boa, exercício físico, consultas regulares, e mesmo assim estão perdendo a ereção. E a causa pode estar em algo que eles consomem todos os dias, achando que é saudável.
A maioria dos homens acima dos 50 anos acredita que está fazendo boas escolhas alimentares. Muitos reduzem o açúcar, evitam frituras, controlam o colesterol e até fazem uso de suplementos. Mas o que poucos sabem é que alguns dos alimentos mais comuns e aparentemente saudáveis da dieta moderna estão interferindo diretamente na saúde sexual masculina. E o pior, essa interferência ocorre em níveis hormonais, neurológicos e vasculares, minando silenciosamente a ereção ao longo dos anos. O primeiro desses sabotadores é o óleo vegetal refinado, encontrado em praticamente todos os alimentos industrializados, temperos prontos, pães de supermercado, molhos e até em pratos preparados em restaurantes. Óleos como soja, milho, canola e girassol contêm altas concentrações de ômega 6 inflamatório, que, em excesso, desequilibra o sistema endócrino e promove inflamação crônica nos vasos sanguíneos. Como a ereção depende diretamente da elasticidade vascular, esses óleos prejudicam o fluxo sanguíneo peniano e favorecem a disfunção erétil. Além disso, os óleos refinados são submetidos a processos químicos que deixam resíduos tóxicos capazes de interferir nos receptores hormonais masculinos. Em outras palavras, mesmo com boa produção de testosterona, o corpo pode não ser capaz de usá-la corretamente. O segundo sabotador silencioso são os adoçantes artificiais, como aspartame, sucralose e acesulfame K, presentes em refrigerantes zero, produtos dietéticos e muitos suplementos. Essas substâncias impactam negativamente a microbiota intestinal, responsável por mais de 70% da produção de serotonina, o neurotransmissor ligado ao prazer. Além disso, estudos mostram que adoçantes artificiais reduzem a sensibilidade aos estímulos de recompensa, diminuindo o desejo sexual e prejudicando a resposta erétil, mesmo em homens saudáveis. O terceiro vilão está na geladeira de milhares de casas: o leite de vaca industrializado. Embora pareça inofensivo, o leite produzido em larga escala contém resíduos de hormônios administrados às vacas para aumentar a produção, incluindo estrogênios sintéticos que, quando consumidos repetidamente, alteram o equilíbrio hormonal masculino. O excesso de estrogênio em homens reduz a produção de testosterona, altera o metabolismo da gordura corporal e favorece a ginecomastia, além de interferir diretamente na função erétil. O quarto sabotador é frequentemente elogiado como saudável: o pão integral de farinha refinada. A maioria dos pães integrais vendidos comercialmente são ultraprocessados e possuem um índice glicêmico alto o suficiente para provocar picos de insulina. Como já visto, a resistência insulínica prejudica a sensibilidade neural e, com ela, a ereção. Além disso, o glúten presente no trigo moderno pode causar inflamação em pessoas sensíveis, contribuindo para desequilíbrios hormonais e digestivos que afetam o desempenho sexual. E o quinto fator alimentar muitas vezes esquecido: álcool em doses contínuas e moderadas. Embora socialmente aceito, o consumo frequente de álcool, mesmo que em pequenas quantidades, prejudica o eixo hormonal do homem. Ele interfere na produção de testosterona, aumenta os níveis de aromatase, a enzima que transforma a testosterona em estrogênio, e promove danos hepáticos, que afetam a capacidade do corpo de regular os hormônios sexuais. Além disso, o álcool afeta o sistema nervoso central, reduz a sensibilidade peniana e pode causar episódios de disfunção erétil aguda, mesmo em homens jovens. Esses 5 alimentos e substâncias, quando consumidos diariamente, criam um ambiente interno incompatível com a virilidade. A inflamação silenciosa, o desequilíbrio hormonal e a disfunção vascular são consequências cumulativas. O homem que toma vinho todas as noites, usa adoçante no café e cozinha com óleo de soja pode estar sabotando sua vida sexual sem perceber. E é nesse ponto que muitas tentativas de tratamento falham. Comprimidos, terapias e suplementos são oferecidos como solução, mas nenhum deles é eficaz se o ambiente interno continua sendo envenenado dia após dia. O corpo masculino, especialmente após os 50 anos, precisa de condições ideais para responder aos estímulos sexuais. E isso começa com o que entra pela boca, diariamente. Mas ainda há um ponto crucial que quase ninguém considera. Existe um fator silencioso que está diretamente ligado à firmeza da ereção, ao tempo de duração e até à intensidade do orgasmo. E ele não tem nada a ver com hormônio, comida ou remédio. Esse fator vive abaixo da pele, e muitos homens nem sabem que ele existe. Poucos homens sabem que, além dos músculos visíveis do corpo, como bíceps, peitorais ou quadríceps, existe um grupo de músculos profundos e invisíveis que controla diretamente a função erétil, o tempo de penetração e até a intensidade da ejaculação. Estamos falando da musculatura do assoalho pélvico,
um sistema de fibras musculares que sustenta a bexiga, o reto, a próstata e, no caso do homem, envolve diretamente a base do pênis. A grande verdade é que, com o passar dos anos, esses músculos vão perdendo tônus, elasticidade e força, especialmente em homens sedentários ou com histórico de cirurgias, hérnias ou obesidade abdominal. Quando essa musculatura se enfraquece, a ereção se torna instável, a capacidade de controlar a ejaculação diminui e, em muitos casos, surgem sintomas como gotejamento pós-miccional e urgência urinária. São sinais claros de que a estrutura física que sustenta a potência está falhando. O músculo mais importante desse sistema é o pubococcígeo, conhecido também como músculo PC. Ele é o principal responsável por sustentar a base peniana durante a ereção e também por controlar as contrações do orgasmo. Homens com musculatura pélvica fortalecida relatam maior firmeza, mais tempo de penetração e orgasmos mais intensos. Já aqueles com essa região debilitada enfrentam dificuldade em manter a ereção em certas posições, perda de sensibilidade e episódios de ejaculação precoce. A boa notícia é que, diferentemente de fatores hormonais ou neurológicos, a fraqueza do assoalho pélvico pode ser revertida com exercícios específicos. Os famosos exercícios de Kegel, por exemplo, adaptados para o público masculino, são capazes de restaurar o tônus dessa região em poucas semanas. Estudos mostram que homens com disfunção erétil, leve a moderada, apresentam melhora significativa após 2 a 3 meses de prática regular, sem uso de medicamentos. Mas é importante frisar: esses exercícios exigem consistência e orientação correta. Muitos homens tentam por conta própria, mas contraem os músculos errados, como os glúteos, o abdômen ou as coxas, e não obtêm resultado. Quando bem feitos, os exercícios pélvicos funcionam como um treinamento silencioso que devolve potência, controle e até confiança. E há um benefício colateral poderoso: o aumento natural da vascularização na região genital. Como toda atividade muscular, o exercício do assoalho pélvico estimula o fluxo sanguíneo, ajudando na oxigenação dos tecidos e na resposta erétil. Isso significa que mesmo homens com comprometimento circulatório leve podem notar melhora apenas com essa prática. Além disso, o fortalecimento pélvico tem impacto direto na próstata. Homens com hiperplasia benigna ou inflamação crônica apresentam redução de sintomas urinários e maior controle muscular. O mesmo se aplica a casos de incontinência leve, comuns após os 60 anos. Portanto, ao invés de buscar soluções externas imediatas, como cápsulas, injeções ou próteses, é necessário olhar para a base da função sexual masculina: estrutura, irrigação e comando neural. E tudo isso começa no assoalho pélvico. Mas mesmo com alimentação adequada, boa saúde vascular e prática regular de exercícios, muitos homens ainda se sentem desconectados do desejo. A mente quer, o corpo responde parcialmente, mas a chama parece fraca. O motivo pode estar na mais negligenciada de todas as causas: a baixa oxigenação cerebral e o desequilíbrio neurológico silencioso. A ereção não começa no pênis, ela começa no cérebro. É lá que o desejo é processado, os estímulos são interpretados e os comandos nervosos são enviados ao corpo. Mas o que muitos homens não percebem é que, à medida que envelhecem, o cérebro também envelhece. E com ele, a conexão entre o desejo e a resposta física pode enfraquecer lentamente, sem que haja qualquer doença diagnosticável. Esse enfraquecimento tem várias causas. A primeira delas é a baixa oxigenação cerebral, provocada por má circulação e hábitos sedentários. Sem oxigênio suficiente, áreas-chave como o hipotálamo e o córtex pré-frontal, diretamente envolvidos na excitação sexual, começam a funcionar de forma lenta, apagada, sem vitalidade. O homem até sente desejo, mas esse impulso não se transforma em ação. O corpo parece inerte, a resposta é erétil, atrasada ou inexistente. Outro fator essencial é o nível de dopamina, neurotransmissor responsável pela motivação, pelo prazer e pela recompensa. Estresse crônico, noites mal dormidas, excesso de telas e alimentação industrializada esgotam a produção natural de dopamina. Isso explica por que tantos homens acima dos 50, mesmo sem depressão clínica, perdem o entusiasmo pela vida, pela atividade sexual e por si mesmos. Sem dopamina, não há iniciativa, não há impulso. O cérebro entra em modo de economia. E quando isso acontece, nem mesmo estímulos visuais, carícias ou lembranças são capazes de despertar o corpo. O homem começa a achar que está velho, que perdeu a virilidade. Mas, na verdade, o cérebro está operando com pouca energia, baixa química e ausência de estímulo real. Além disso, o excesso de informação, preocupação e multitarefas sobrecarrega a rede de atenção cerebral. Isso impede que o homem esteja presente durante o ato sexual. E essa falta de foco interrompe o ciclo natural da excitação.
Não adianta o corpo estar pronto se a mente está dispersa. A ereção exige presença, exige entrega. Exige um estado mental que muitos homens já não conseguem alcançar, porque vivem em constante alerta mental. Outro elemento crítico é o uso de substâncias que afetam os receptores neurológicos, como álcool, ansiolíticos e até medicamentos comuns para dor ou alergias. Esses compostos podem bloquear temporariamente os sinais entre o cérebro e o pênis, tornando a resposta sexual imprevisível. Um dia funciona, no outro, não. Essa instabilidade gera insegurança. E a insegurança, por sua vez, sabota o desempenho. E por fim, existe um fator que não pode ser ignorado: a ausência de estímulos emocionais profundos. Muitos relacionamentos longos caem na rotina. A ausência de novidade, de intimidade verdadeira e de excitação emocional faz com que o cérebro pare de associar o sexo ao prazer. E sem essa associação, não há química, não há antecipação, não há potência. Por isso, qualquer tratamento eficaz para a disfunção erétil em homens acima dos 50 precisa ir além dos remédios. É necessário reconstruir a base neurológica, emocional e fisiológica do desejo. Isso inclui melhorar a oxigenação cerebral com caminhadas diárias e respiração profunda, regular o sono, pois é à noite que os hormônios sexuais são fabricados, reduzir o estresse com técnicas de atenção plena e desconexão digital, evitar alimentos e substâncias que sabotem a química cerebral, reestabelecer conexões emocionais reais com o parceiro ou parceira, estimular a dopamina por meio de metas, descobertas e prazer fora da rotina. O homem que entende que sua ereção não depende apenas do corpo, mas da integração entre cérebro, emoção e biologia, dá o primeiro passo para recuperar não apenas sua potência sexual, mas sua autoestima, sua vitalidade e sua confiança. Porque a disfunção erétil não é o fim da masculinidade. Ela é um sinal de que o corpo está pedindo atenção. E quanto mais cedo o homem escuta esse chamado, maior a chance de transformar não só sua vida sexual, mas toda a sua saúde física e mental.